Traz sim, vai acrescentar, né? Exatamente. Então nós precisamos ter essa convicção. Alguém perguntar, você é crente? Sim. De qual igreja? Batista. Mas como é a igreja batista? O que os batistas creem, afinal, né? Quais são as diferenças da igreja batista? Então nós começamos com a aula de história, como surgiram os batistas, né? E aí começamos alguns pontos principais. É lógico que não dá para a gente esmiuçar tudo aí em algumas poucas aulas, né, Rodrigo? Mas a ideia é a gente conversar aqui sobre os pontos principais da nossa declaração doutrinária. Lembrando que você pode acessar a qualquer momento a nossa declaração doutrinária, entrando no site da Convenção Batista Brasileira. Dá um Google lá, Convenção Batista Brasileira, pum, lá tem a declaração doutrinária. Aliás, tem um documento, né, em PDF que nós temos aí, que a gente poderia até pôr no grupo da igreja, né? Compartilhar no WhatsApp da igreja lá. E aí você tem lá um resumo também bem legal dessa declaração doutrinária, do pacto batista, daquilo que nós cremos. E também que, até para contextualizar a gente, que nesse momento, né, nesse ano 2022, o pastor Ilquias, né, que é o presidente da Convenção Batista Brasileira, ele, junto com a liderança da convenção, foi formado um grupo de trabalho para uma atualização, uma revisão da declaração doutrinária batista, né? Então, tem um grupo de trabalho, eu sei que o relator desse grupo é o pastor Lourenço, que foi diretor da Teológica há muito tempo, e outros pastores que eu não me lembro agora. Então, eles estão revisando, analisando, estudando cada ponto, né, ver aquilo que precisa ser adequado. Ao meu ver, eu acho que essa revisão vai ser muito pequena, eu espero que seja muito pequena, uma adequação ou outra, talvez em algum texto ali, melhorar um pouco os textos bíblicos, né, porque quando você pega aquele documento lá, tem, às vezes, para uma afirmação tem 10 textos bíblicos, alguns deles nem são tão claros assim em relação àquele assunto. Talvez alguma melhora assim nesse sentido. Mas já foram propostas várias mudanças também, e aí tinha data, mas houve assim como eu posso dizer para vocês, um grande entre os pastores, né? Polêmicas, e polêmica nem é coisa de Batista, né? Batista quase nem tem polêmica. E aí tinha marcado uma data agora para 2022, mas já foi adiado para 2023, porque vai ter que ter muita conversa, principalmente sobre alguns pontos que foram levantados. Eu confesso que não me inteirei mais detalhadamente das mudanças. Tá ligado? Ah, entendi. O teste é só na mesa, então. E então eu não me inteirei muito, ouvi algumas conversas lá entre os pastores, mas não sei muito bem das propostas, né? Preciso me inteirar melhor. Mas de qualquer forma está sendo revisada, né? E é isso que eu gostaria de falar para vocês em alguns pontos. Exatamente. Não, ninguém quer mexer na Bíblia, né? Ainda que alguns acham que tem que atualizar a Bíblia, nós não queremos mexer na Bíblia. Não, é teologia, né, irmã? Teologia é um estudo de Deus, da revelação de Deus e a formação das doutrinas. Então, a teologia ela tem um certo dinamismo, né? Ela tem um certo dinamismo. Agora, é claro que a preocupação maior de todos os pastores batistas, de toda a membresia, do mundo batista, é permanecer o máximo do máximo do máximo possível à Escritura, né? Ah, ele falou isso? É, a gente sabe que no mundo católico, a tradição católica, ela tem um peso tão importante ou até maior do que a interpretação que eles fazem da Bíblia, né? Realmente, se eles fossem levar a Bíblia como a maior regra de fé, como é para nós batistas, com certeza a Igreja Católica ia mudar da água para o vinho. Mas eles têm a tradição católica que é muito pesada para eles, né?
é muito relevante, né? Então, está sendo revisada, mas eu espero que seja só em alguns detalhes aí necessários, se forem, né? Vamos orar por isso, né? Vamos orar por isso. Muito bem, gente. Então, continuando hoje, vocês fiquem à vontade aí para colocarem suas opiniões, Então, vamos conversar sobre o nosso tema de hoje, né? E o nosso tema de hoje é sobre eleição. Eleição, né? Então, vamos falar aqui do pleito de eleição de outubro, Bolsonaro, Lula, Ciro. Não, brincadeira, não é nada disso, não. Não é essa eleição que nós estamos falando. Ainda que podemos falar também, por que não, né? Mas não é o nosso tema de hoje. Muito bem, aí tem uma discussão aí. Você crê na predestinação porque escolheu crer. Não, você acredita no livre-arbítrio porque foi predestinado a crer nisso. Gente, quando a gente fala no mundo evangélico de predestinação, de livre-arbítrio, isso é um assunto que dá, usando a expressão popular, muito pano para manga desde muito tempo, né? E a gente vai falar quando começou, quando surgiu nessa visão teológica, quem foram os homens que desenvolveram assim de uma maneira mais intensa esse assunto sobre eleição, predestinação, livre-arbítrio, e lógico que tudo isso está ligado à salvação. Então, será que Deus escolheu alguns para serem salvos ou escolheu e determinou alguns para serem salvos, já escolheu outros e determinou que esses seriam perdidos? Então, a predestinação para a salvação e também para a perdição. Será que não é o homem que tem esse livre-arbítrio e essa capacidade de escolher a Deus ou não, escolher crer em Jesus ou não? Será que consegue esse homem pecador, né, como nós já vimos nas últimas aulas, foi falado sobre o pecado aqui, esse homem que nasceu já na condição de pecador, será que ele mesmo sozinho consegue escolher a Cristo e aí nascer de novo? Ou é só a escolha de Deus? E esse livre-arbítrio, até onde vai, né? Então, tudo isso vem sendo debatido, discutido, estudado a partir da Escritura, né? É claro que tem que ser a partir da Escritura, e esse assunto ele surge com muito mais intensidade a partir da reforma, né? Interessante, amados, e aí eu provoco vocês a estudarem mais sobre a história da igreja. A gente tem aí o livro de Atos, que nos conta o surgimento da igreja, o início da igreja, a partir do derramamento do Espírito ali em Jerusalém, quando eles começaram a se reunir como igreja, como povo de Deus, salvos em Cristo Jesus. E aí a igreja de Jerusalém, a igreja começa, a partir da perseguição, a se espalhar na Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas depois da morte dos apóstolos, a igreja vai dando esse prosseguimento, né? Os chamados pais da igreja, os primeiros séculos, depois até quando Constantino, que era um imperador romano, ele declara a igreja, declara o cristianismo como religião oficial do Estado. E aí começa a mudar muito essa igreja, e essa igreja vai sendo ali, começa a haver uma mistura entre Estado, igreja, o rei, o papa, e a igreja, depois mais para frente o surgimento dos papas, até vir a reforma no século XVI, né? Então estou só citando aí muito rapidamente, para dizer que vale a pena a gente estudar isso e entender aquilo que chegou até nós, né? Então, quando a gente chega a partir da reforma, com Martinho Lutero, com João Calvino, vão surgindo ou vai se construindo essa teologia que é a nossa base hoje. Essa teologia que nós confessamos, que nós cremos, né? Começa aí a partir da reforma, né? Então vamos falar um pouco desse tema eleição, que é um tema super importante para a nossa fé. Vamos começar, obviamente, falando da nossa declaração, aquilo que você encontra na nossa declaração,
Convenção Batista Brasileira, que você encontra no site. Nós vamos colocar esse documento lá para vocês terem também. E vamos ver o que essa declaração nos fala, né? Então vamos lá. Eleição é a escolha feita por Deus, né? Obviamente, é Deus quem escolhe. Escolhe quem? Os salvos. Aqueles que são transformados, escolhidos e declarados como filhos de Deus para receberem a vida eterna. É lógico que é em Cristo, desde a eternidade. Então, quando que Deus escolheu Gilmar? Quando Gilmar nasceu? Hã? Não? Quando então? Desde antes da fundação do mundo. Vamos ler o texto aqui daqui a pouco. Bom, eleição e escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna. Então, lógico que nós estamos falando principalmente aqui de salvação, não por qualquer mérito, não pelas obras para que ninguém se glorie, mas segundo a riqueza da sua graça, né? Pela graça, não pelas obras. Então, eu queria que nós lêssemos os textos, né? Vamos para os textos, então. Então, peço para alguém abrir em Êxodo, outra pessoa em 1 Pedro 1:2, Romanos 9:22 a 24, e outro irmão, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. E aí a gente começa a falar dessa escolha, dessa eleição, que é tão clara, né? Então vamos lá. Quem pode ler aí Êxodo 19, 5 e 6? Agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão pontual entre todas. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação. Amém. Então a gente vê aí Deus escolhendo um povo, Deus escolhendo uma nação, Deus formando um povo para si a partir de Abraão, e aqui ele no Monte Sinai fazendo essa aliança com o povo. Embora todas as outras nações sejam minhas, vocês serão o meu povo, um reino de sacerdotes, vocês serão meus representantes aqui na terra. Ok? 1 Pedro 1:2. Aos eleitos de Deus, peregrinos e no ponto da galáxia, na Betânia. Os escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificada para a obediência de Jesus Cristo e a extensão do seu sangue. Uhum. Ok. Aí está como presciência. A NVI traz pré-conhecimento. Tem alguma outra versão? Versículo 2. Acho que são esses termos, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa presciência que faz aí na sua versão, no pré-conhecimento, mas vamos ficar agora mais focado nesse eleitos, versículo 1, escolhidos, versículo 2. Como Deus elegeu mais para frente, né? Mas fica claro aqui que Pedro está escrevendo uma carta para quem? Para a igreja. Quem compõe a igreja? Os eleitos, aqueles que foram escolhidos por Deus, ok? Romanos 9, 22 a 24. Uhum. Ok.
Então, aqui Paulo está falando de vasos que foram transformados por Deus, aqueles que foram escolhidos, vasos da sua misericórdia, que preparou para a sua glória, mas ele fala no versículo 22 também de vasos da sua ira, né? Nós sabemos que, como Jesus disse, quando Jesus falou ali sobre os dois caminhos, né? O caminho estreito, que é o caminho que leva à salvação, e o caminho largo que leva à perdição. Então, quando a gente está falando aqui de eleição, é bem verdade que o texto deixa claro isso. Alguns serão vasos que permanecerão debaixo da sua ira, do castigo, da condenação eterna, para o inferno, e outros para a salvação. Vamos lá. Primeira, o quê? Tessalonicenses 1:4. Quem lê para mim? Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, como na outra versão. Então, até aqui tudo bem, gente? Deus faz uma escolha? Sim ou não? Eleição. Deus escolhe aqueles que vão ser salvos, ou que foram salvos, né? Então, antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina, essa palavra aqui, gente, é importante a gente guardar. Soberania. Por que Deus escolheu Israel? Por que Deus escolheu Maria para dar à luz a Jesus, né? Por que Deus escolheu o apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja? Por que Deus escolheu Moisés para ser o libertador do povo, ou usado por Deus para isso? Pela sua soberania. Quando a gente está falando desse assunto, é importantíssimo a gente pensar nisso, que Deus é soberano, que a terra, o mundo e as coisas que estão criadas e tudo pertence a Deus. Sim ou não? Amém. E à luz da sua presciência, isso quer dizer que Deus sabe de todas as coisas antes delas acontecerem, né? Deus sabe do meu dia de amanhã, Deus sabe o que vai acontecer comigo, Deus sabe das ações do anticristo que virá sobre essa terra para combater o cristianismo, a igreja e claramente a Deus e a Cristo. Deus sabe o dia da volta de Jesus. Deus sabe se aquele meu amigo, se aquele meu parente, se aquele, enfim, as pessoas que eu conheço vão ou não crer em Jesus, se eles vão nascer de novo ou não, né? Então, se eles são escolhidos ou não, Deus sabe todas as coisas. Ele elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou, né? Então, Romanos 28:30 é aquele texto que vai deixar claro isso. Vamos ler. Alguém já abre aí para mim Romanos 28:30. Joia. Lê o versículo seguinte também, por favor. Amém, amém. Então Deus escolheu de antemão, Deus justificou, Deus regenerou. A gente viu na última aula que nós somos regenerados e também já Deus trabalhando em nós a santificação e também já nos prometendo, nos garantindo e já nos fazendo experimentar da glorificação. Tá certo? Tudo bem. Efésios 1:3. Deixa eu ler aqui esse texto. Efésios 1, versículo 3. Leu o 4 também. Ele nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo, né? Então é claro que
fica claro aqui essa presciência de Deus, essa escolha soberana de Deus, essa escolha soberana de Deus em nos escolher, né? Em saber daquilo que Ele mesmo ia fazer, da nossa criação e da nossa regeneração, tá certo? Tudo bem. Ainda que baseado na soberania de Deus, essa frase é muito importante. Essa afirmação é muito importante para essa nossa declaração doutrinária. E dizer também, gente, só um parênteses aqui, que entre os batistas há diferentes posições. A gente vai falar aqui das diferenças das posições ou das visões a respeito desse tema. É bom deixar claro que mesmo entre os batistas, os pastores batistas, há diferenças entre alguns pontos nessa doutrina da eleição. Não há não é porque a Convenção Batista Brasileira ela nos apresenta essa declaração que todos os pastores batistas, todos os crentes batistas têm uma visão 100% igual a esta declaração. Para a gente ver a complexidade desse tema, né? Então, vamos lá. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio. Olha só. Então, ele está falando aqui de uma consonância entre a eleição, essa decisão soberana de Deus, e o livre-arbítrio de cada um dos homens. Vamos ler esses dois textos aqui. João 15:16. Mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem, em meu nome. Então, ali Jesus está falando naquele texto da videira verdadeira e deixa claro, não foi vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi para quê? Para vocês irem e darem muito fruto. E alguém leia 1 Pedro 5:10. Olha que texto maravilhoso, né? Ele nos chamou para a glória eterna, né? Aliás, esse foi o texto que nós escolhemos, né, para o mês da família, não sei se vocês se lembram. Nos restaurará, confirmará, nos dará força e nos colocará sobre firmes alicerces, né? Essa é uma síntese dessa carta, essa ação de Deus que depois de nos escolher, vai trabalhando na nossa vida, e aí a gente pode lembrar do texto que foi lido de Romanos, para nos fazer conforme a imagem do seu Filho. É o que o Rodrigo apresentou na última aula sobre santificação, né? Mas voltando, então ele nos escolheu. O livre-arbítrio tem... O que é livre-arbítrio? Vamos lá. Vocês sabem. O que é livre-arbítrio? Oi? Uma livre escolha, uma capacidade do homem de escolher. É isso mesmo? Vocês concordam? É isso, né? Nós temos livre-arbítrio. Vocês escolheram vir aqui hoje. Vocês poderiam ter escolhido não vir em outro lugar, né? Deus nos deu essa capacidade de escolha, de julgar, de termos discernimento sobre as situações, né? Então, o livre-arbítrio em relação à salvação, ele tem a ver com essa resposta humana, né? De, ao ouvir o evangelho, ao saber aquilo que Jesus fez por nós na cruz, de aceitar isso como uma verdade ou de rejeitar isso como uma condição para a salvação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a obra do Espírito que leva esse homem a crer e se arrepender. Mas aqui o que a Convenção Batista diz é que a eleição está em consonância com o livre-arbítrio, ou seja, Deus escolhe, porque Deus já sabia aqueles que haveriam de se converter. Há uma escolha de Deus, mas também há uma resposta humana. É isso que a convenção crê, tá? Vamos lá. Sim. Fique à vontade. Que bom.
A mim também. Sim. É exatamente isso. É, exatamente. Deus amou o mundo, cadê o versículo? Tiraram de lá. Deus amou o mundo para que todo aquele, de tal maneira que deu, né? Oi? Isso. Que deu para que todo aquele que nele crê. Mas a grande discussão aqui dentro dessa doutrina da eleição é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Para que todo aquele que nele crer. O crer é a palavra-chave, né? É a palavra-chave do livro de João. Eu vos escrevi essas coisas, poderia escrever muito mais, mas escrevi essas para que vocês creiam, né? Então, a nossa discussão nesse tema aqui é quem crê. Será que todo ser humano tem a capacidade de crer, né? Será que todos crerão? Será que uma pessoa sozinha ela é capaz de crer que ela é pecadora, se reconhecer pecadora e essa fé levá-la ao arrependimento e aí ela ser regenerada? Ou ela depende dessa escolha de Deus? Então, porque nós sabemos, né, isso já indo um pouco mais no final da aula, nós sabemos que alguém para crer precisa ser convencido pelo Espírito Santo. João 14:6. É o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, da justiça de Deus, da nossa condição de pecadores e do juízo que virá ou que está e que nele não, todo aquele que não crê em Jesus, né? Então, quem é que crê? Os eleitos, os escolhidos por Deus, né? Nós vamos falar um pouquinho de João Calvino, do calvinismo e do arminianismo, mas só para adiantar um pouquinho, então, há uma corrente teológica que é uma corrente chamada de calvinismo, obviamente que vem a partir dos escritos, dos ensinos de João Calvino, que crê na dupla predestinação. A dupla predestinação é uma doutrina que vem, então, de João Calvino, ou dos escritos dele, né? Eu acho que João Calvino olharia para hoje assim para a gente e falaria, nossa, mas eu nem pensava em calvinismo, nem foi isso que eu quis dizer, calma, não é bem assim. Mas a partir dos textos dele, que diz essa dupla predestinação, então, diz que alguns foram predestinados para a salvação e outros foram predestinados para a ira. E esses que foram predestinados para a ira, eles estão já condenados. Não é possível que eles creiam. João 3,16. Eles não vão crer, eles não vão nascer de novo, eles não vão ser regenerados. Essa é uma visão calvinismo raiz, né, como eu poderia dizer, né? Ultracalvinista, exatamente. Muito obrigado. Ultracalvinista. É o calvinista mais radical, poderíamos dizer assim. Eu vou chegar, vou colocar aqui os 5 pontos, vai falar da depravação total do homem, né? Então segura um pouco, Cleide. Continua aí na sua inquietação, que eu também tenho essa inquietação. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, assim, até eu dei uma provocadinha já quando a Dalma leu o 1 Pedro, e falei que a gente ia voltar nessa palavra, na pré-ordenação, na pré-ciência, né? Exatamente. Está até anotado aqui na minha Bíblia, aqui, NVT. Então, vamos dar uma corridinha aqui na nossa declaração doutrinária para a gente chegar, Cleide, nessa parte que é a parte mais difícil mesmo, né? Da nossa declaração de fé ou da nossa crença.
é importante, só um minutinho, é importante, conhecidos de antemão, né? É importante a gente ter uma convicção. Eu tenho a minha, eu vou colocar no final, né? Mas isso é algo que vem desde ali do século XVI e para frente e tal. Pelágio, que foi considerado um herege, né? Pelas suas doutrinas, né? Mas vamos lá. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus. Espera aí, eu pulei aqui. A salvação do crente é eterna, né? Isso é o que nós cremos, isso é que Calvino cria também. E falado um pouco sobre isso na última aula. O que quer dizer que a salvação do crente é eterna? Que os salvos perseveram em Cristo, estão guardados pelo poder de Deus. Quer dizer que aquele que nele crê tem a vida eterna, né? João 3,16, João 3,36, fomos salvos da ira de Deus. 1 Pedro 1,5 vai dizer que nossa salvação é guardada pelo poder de Deus. E a pergunta que se faz é: há algo maior que o poder de Deus? Não. Então a nossa salvação é guardada pelo poder de Deus. E o texto de João ali que vai falar que as ovelhas que Deus, o Pai, dá a Cristo, isso é importante também, vai falar nesse texto, que Deus dá as ovelhas para Jesus, né? Essas ninguém pode arrebatá-las das suas mãos. Ninguém as arrebatará da minha mão, exatamente, João 10, 28 e 29. Então, esses três textos e outros, muitos outros, até alguns que já foram lidos aqui, nos mostra que essa salvação é perseverante. Em outras palavras, nós cremos que o crente não perde a salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Aquele crente que foi regenerado. Então, só lembrando de novo da aula do Rodrigo. Fé, arrependimento, regeneração, novo nascimento, justificação, né? Obra de Deus, obra de Cristo, milagre, como nós falamos aqui na última aula. Então, esse nasceu de novo. Independente se ele já é membro de uma igreja ou não, né? Por exemplo, nós ficamos sabendo de uma missionária, aliás, a missionária contou que uma pessoa muçulmana, uma mulher lá no mundo muçulmano, teve um sonho, né, com Jesus. Ela sonhou com Deus, com o Filho de Deus, com sacrifício, com ressurreição. Deus revelou para ela num sonho todo o plano da salvação. E quando ela acordou daquele sonho, ela foi querer saber e tal, conseguiu contato com uma missionária batista e ela apresentou o evangelho e ela se converteu e tal. Ali ela já nasceu de novo, né? Não sei como foi os passos seguintes lá, porque no mundo muçulmano, obviamente que as igrejas são proibidas. Mas quem nasceu de novo persevera. A Dalma falou algo interessantíssimo. Como que você falou? Se perseverar até o fim, né? Exatamente. Exatamente. Então, para mim, a santificação, que vai trazer essa qualidade de vida, pessoa que foi regenerada, é a evidência que a pessoa foi salva, né? Então, como João vai falar lá na carta, ele vai falar, estava entre os nossos, mas se desviaram porque não eram dos nossos, né? Então, se a pessoa nasceu de novo, ela pode sim passar por algumas crises de fé, ela pode passar por momentos de fraqueza, não é que ela pode no sentido de ser possível, né? Não é desejável, mas acontece. Mas ela tem o Espírito Santo, que não vai permitir que ela se sinta confortável lá comendo as bolotas dos porcos lá fora. Ela vai querer voltar para a casa do Pai, porque ela foi regenerada, ela não pertence mais ao mundo, agora ela pertence ao reino de Deus.
Então o Espírito Santo vai trabalhar, ela vai voltar, ela vai se sentir incomodada, ela vai procurar ajuda, ela não vai mais ficar lá fora vivendo uma vida totalmente antagônica ao caminho que Cristo nos apresenta para viver, né? Então, a Bíblia fala do joio e do trigo, a Bíblia nos traz vários valores e princípios que nos mostram dessa possibilidade, né? Nem todo mundo que está na igreja é convertido. É isso a Bíblia que nos diz, né? Não é que eu estou olhando para alguém aqui da igreja e falar, esse não é convertido. Esse eu acho que é, esse aqui eu não sei. Esse aqui fez aquilo outro, fez aquilo outro. Não compete a nós. Mas a Bíblia diz para nós que há o joio e o trigo, e que essa colheita, essa diferenciação, quem vai fazer é Jesus. Então, e aí há uma responsabilidade nossa nesse processo da santificação, né? Deus age em nós, acho que foi o Luciano que falou da sinergia, né? Há uma sinergia entre o Espírito Santo, nós já lemos textos que falam sobre isso, que Deus vai nos santificando, nos transformando, mas há uma resposta humana, há um esforço nosso. A Bíblia fala para nós desenvolvermos a nossa salvação. É uma responsabilidade nossa. Deus faz em nós, é obra do Espírito, mas eu me submeto, lembrando do livre-arbítrio, eu me submeto ao agir do Espírito. Eu quero obedecer, eu quero buscar, eu quero ser disciplinado para estar na igreja, para buscar a palavra, para me arrepender, para me encher do Espírito Santo, para servir e etc. e tal. Então, o novo nascimento, o perdão, a justificação, olha aqui, ó, a gente está falando sobre isso. A adoção como filhos, a eleição, né? Fomos eleitos. O dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui é o dom da salvação. Quando Pedro falou lá em Jerusalém, quando as pessoas perguntaram depois da pregação, o que nós faremos? Arrependei-vos e vocês receberão o dom, que é o selo do Espírito Santo, a salvação. Asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Então, a salvação não é aderir a uma nova religião. Eu sou espírita, agora eu quero ser crente. Acho legal, eu gosto da igreja e tal, eu gosto da dinâmica. Não é isso, é um milagre. É uma ação de Deus, né? Deus justifica, Deus declara justo, salvo aquele que crê em Jesus. Então, tudo que Deus faz é perfeito, sim ou não? Então, Romanos 8, 35 a 39 é aquele texto que nos diz que nada pode o quê? Nos separar do amor de Deus. Nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nada pode nos separar do amor de Deus. E isso também não é para trazer, né, Dalma? Para nós, né? Porque os pentecostais dizem que nós batistas somos muito acomodados, né? Porque a gente crê nisso e aí a gente acha, eu estou salvo, então beleza, só alegria, só love, né? Não, né? E aí eles que creem diferente, nós vamos ver que os pentecostais não concordam com Calvino, mas concordam com Armínio. Eles creem que o crente pode perder a salvação. Se ele vacilar, ele perde, né? E aí eu acho que até por conta disso, na maioria, né, eles têm até um desejo maior, né, em tese, né? A gente, por exemplo, aqui na igreja, a gente tem um culto de quarta-feira, que vem 10, 15, 20 pessoas às vezes, né? A escola bíblica, exatamente. Os pentecostais passam numa igreja Assembleia de Deus agora, né? Passa durante a semana. Do lado da minha igreja do lado da minha casa tem uma igreja pequenininha, porta de comércio, assim. Tem diferenças doutrinárias, né? O Brasil para Cristo tem uma doutrina, a Assembleia tem, por isso que são denominações diferentes. Posterior à Assembleia de Deus. Exatamente.
É o que o Luciano falou, são ondas do pentecostalismo, né? Sim. Ontem pediram para mim também. Exatamente. É por isso que a entidade batista essa convicção. E aí vem os movimentos neopentecostais, né? Já ali nos anos 50, mais ou menos. E aí no século XX, aí a coisa começa a piorar bastante, inclusive. Mas fica essa dica aí, diretor. A gente precisa estudar mais sobre isso mesmo. Manuel de Mello, Brasil para Cristo. Sim. É. Eu acho que os assembleianos estão devagarzinho, estão passando um pouco na frente da gente aí. É. Tem a CPAD, né? Eles têm a CPAD crescendo e a nossa casa publicadora faliu, né? Então, assim, é muito interessante isso. Eu acho que quando a gente declara a nossa fé, que nós cremos que a nossa salvação é perseverante, é eterna, que o nosso nome já está escrito no livro da vida e não foi escrito a lápis, né, Gilmar? Não passa corretivo, não apaga, está escrito lá com caneta de Deus, né? Isso não deve gerar para nós acomodação, porque aquele que nasceu de novo, ele passa a amar a Deus acima de todas as coisas. Então, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, né? E nós queremos cada vez mais agradar a Deus, louvar a Deus. Vocês viram aqui, ouviram a mensagem do pastor Valdir a semana passada, né? Deus nos chamou para sermos pro louvor da sua glória, para adorá-lo, para glorificá-lo em toda a nossa vida. Ao fazer tudo o que nós fazemos, por exemplo, na igreja, fazemos para glorificar a Deus, é uma relação de amor, nós queremos cada vez mais de Deus, então não deve, de maneira nenhuma, gerar nenhum comodismo, né? Se nós não amamos a Deus, se não está havendo transformação na nossa vida, se nós não almejamos ser cada vez mais parecidos com Cristo, se o reino de Deus para nós não é prioridade, a gente precisa até rever a nossa conversão, né? A gente precisa rever se nós nos convertemos de verdade ou não. Exatamente. É deixar o mundo de lado mesmo para priorizar o reino. Sim. Sim. Exatamente. Essa questão de que Jesus previu, né? Jesus profetizou que nos finais dos tempos o amor de muitos esfriaria, isso sim acontece. São muitos fatores, né, irmã, que a gente poderia dizer aqui, mas eu acabei de dizer isso, né? Eu acho que o que eu acabei de dizer explica. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas, se o reino de Deus é prioridade, se nós vamos rejeitando o mundo, né? Se nós não nos tornamos amigos do mundo, como João vai dizer, né? Mas o reino é prioridade, então nós queremos buscar a vontade de Deus, nós vamos naturalmente estar submissos a essa direção de Deus, quer estar na igreja, né? Quer cooperar, quer participar dos ministérios, quer servir, quer colocar os nossos dons a serviço do reino de Deus, quer gastar, né, a nossa vida, o nosso tempo
nossos recursos para a expansão do reino de Deus, né? Então, isso deve acontecer. Mas à medida que nós vamos nos afastando dessa lógica do reino de Deus, nós vamos dando passo. É como eu sempre falo aqui. Eu creio que nenhum crente consagrado a Deus, que ama a Deus, que está servindo a Deus, acorda um dia de manhã e fala assim, eu não... Cansei do Aglécio, cansei da Cleide, do Rodrigo, do Luciano, do pastor não. Não, do pastor também, do pastor também, e não vou mais na igreja, não vou mais ler a Bíblia, vou cuidar só do meu corpo, vou passear, vou blá, 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 blá. Eu acho que ninguém acorda, assim, é um processo. Começa um afastamento lento, já não, a EBD já não é mais importante, o culto já não é mais importante, a Bíblia, só quando eu estou num perrengue lá, numa situação difícil, deixa eu pegar um texto aqui para ver. Exatamente. Vai no Google para ver se dá sorte, né? Se Deus manda um texto para dar sorte para mim, igual aquela caixinha de promessa. E aí é um processo, né? E aí peca, não se arrepende, né? Quando alguém, um pastor, um irmão em Cristo vai exortar, a pessoa se fecha, né? Alguns acham que nem precisa mais de pastora. Daqui a pouco, para alguns, vai ser igual a congregação cristã, que não aceita pastor, que não tem pastor, né? Não está na doutrina deles ter um pastor. Então, tem alguns aí doidos que estão falando que pastor não é um chamado de Deus, etc., né? Então, muito menos querer conversar com o pastor sobre um problema disciplinar, um problema de pecado. Tem que a pessoa estava com problemas sérios na sua vida, de, podemos dizer, problemas disciplinares, e não quis nenhuma ajuda pastoral, e nem de ninguém, porque a hora que o pastor não foi recebido para ajudar, para exortar, o pastor encaminhou outras pessoas idôneas, maduras da igreja e também foram rejeitadas. Então, tudo isso, essa independência, né, essa coisa de a minha vida, eu não dou satisfação para ninguém. Então, essas coisas do mundo, esses valores do mundo vão entrando na vida dos crentes e esse processo de afastamento, de esfriamento. O amor de muitos esfriará. Sim. Hebreus também, o autor de Hebreus vai falar, olha, não façam como o povo de Israel, que no deserto, depois de tantos milagres, né, endureceu o seu coração. Não endureçais o coração como eles, né? Então, o coração vai ficando duro porque não há mais submissão ao Espírito Santo, né? A gente sabe que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías nos afirma isso. Por isso que é tão importante a oração, né? Por isso que é tão importante diariamente a gente orar. Como alguém já falou que a oração é como o banho, né? O banho que você tomou ontem não serve para... Daqui alguns aí ficam... Não, brinca. Países, os franceses, por exemplo. Quem falou isso quis dizer, e eu acho que é legal, porque a oração é importantíssima. A oração a gente glorifica a Deus, a gente agradece, a gente pede, mas a gente também confessa os pecados. Nós ainda estamos nessa condição de pecadores. O pecado ainda se faz presente. Então, se eu vou me acomodando com o pecado, eu não me arrependo, eu não luto contra aquilo, eu não deixo, eu não confesso. E quando nós confessamos, ele nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,9. Essa purificação é, por isso que o cara falou do banho, né? É diária. É diária. Pastor, eu não mato, eu não roubo, eu sou honesto, eu pago imposto. Mas tem tantos outros pecados que a gente comete, né? Os pensamentos, os desejos, a cobiça, o não ajudar, os pecados de ação, os pecados de omissão, quando a gente deixa de fazer algo que Deus está mandando a gente fazer, né? E à medida em que a gente se submete mais ao Espírito Santo, mais vai ficando claro para nós os nossos pecados, né? Quando a gente se afasta tanto, achar que a gente nem é tão pecador assim, né? O orgulho, a gente começa a achar bom, né?
Tem até uma ilustração que outro dia eu estava tentando lembrar, não dá para eu contar aqui porque eu não lembro, mas um amigo meu me contou outro dia que é muito legal, né? De um homem assim, ilibado, um servo de Deus, uma pessoa maravilhosa, e o diabo não achava nada para acusar, né? E aí ele, assim, só contando bem por cima, num dia lá, num determinado dia, numa reunião de crentes na igreja e tal, esse cara é elogiado e todo mundo reconhecia, ele era um pregador, e o diabo não achava nada para acusar, né? E aí o diabo até estava saindo assim, já, é uma ilustração, né? O diabo até estava saindo, desistindo, quando ele levanta lá para agradecer, essa pessoa levanta para agradecer os elogios e começa a se já, né, assim, de uma certa maneira, achar que ele era merecedor. Aí o diabo que estava indo embora para assim, fala, opa, olha a brecha aqui, olha o orgulho chegando. E aí ele volta para trabalhar na vida daquele homem, né? Então, o afastamento isso em nós. Onde você está, né? Falando de salvação, aqui, pecado, não dá para vocês enxergarem bem, né? Rebelião, separação de Deus, mas é um desenho que se faz, né, no evangelismo. Através de Jesus, nós temos acesso a Deus, gozamos da paz, perdão, vida abundante, vida eterna. Onde você está, aqui ou aqui? Então, se você está aqui e veio para cá por Cristo, não é possível você voltar para uma condição anterior, né? Então, vamos falar um pouquinho, para avançar no nosso tempo, sobre João Calvino, né? Porque quando a gente pensa hoje em dia nessa como que eu poderia dizer, nesse dilema da Cleide, nesse dilema nosso, nesse dilema entre o mundo evangélico, né? Que às vezes causa até, eu já vi até discussões acaloradas sobre isso, né? Até a gente perdendo quase a amizade por causa disso, e não deve ser assim, obviamente. Então, a gente precisa estudar sobre isso, pelo menos dar uma pincelada aqui nessa aula, né? O Rodrigo tinha me pedido outros temas para essa aula, mas eu pedi licença para ele de ficar só no tema da eleição, porque é muito importante, é muito relevante para nós, ainda que se a gente fosse esmiuçar mais, né, Rodrigo? Se for um momento mais para frente, a gente pode trabalhar melhor. Mas vamos falar então sobre João Calvino, porque deixa eu ver aqui, aqui mesmo. O João Calvino foi o grande idealizador, ou é reconhecido como o grande idealizador dessa doutrina, a eleição, até, que, aliás, que já vem, como o Luciano falou bem, Agostinho, né? Agostinho começa a trabalhar isso muito antes, e aí João Calvino vai a partir disso e tal, mas ele é considerado esse ícone nesse assunto de eleição. Era um francês que nasceu aqui no século XVI, né? Viveu pouco, né? Quantos anos aí? 55 anos, né? É a minha idade, ô Jesus, né? Grande sucessor de Martinho Lutero, que foi o grande ícone da reforma, ainda obviamente que não o único, pai do calvinismo, ainda que essa não tenha sido a sua intenção original, né? Trazer discórdia ou impor, né, uma doutrina apenas, mas ele escreveu sobre as suas convicções. Adolescente ainda foi para o curso de teologia, trabalhou muito as questões da reforma, os textos de... É lógico que quando escreve lá as institutas, as suas teses, e rompe, né, com a Igreja Católica, o Calvino ainda era um garotinho, e ele vai desenvolver muito essa teologia. Ele disse uma coisa que ele escreveu, que a Escritura é a palavra de Deus, né? Isso cai no concílio, se a Escritura é, né? E alguns acabam até, enfim, é a palavra de Deus inspirada, né? Inspirada por Deus, revelada em linguagem humana e confirmada ao crente pelo Espírito Santo. Então, quando você for ler a Bíblia, iluminação do Espírito Santo, né? Então, esse foi João Calvino. Só uma pinceladinha pequena. Você tem acesso, né? Se você for para o Google ou pegar bons livros, né? Eu tenho um livro lá que eu não trouxe aqui,
Os Heróis da Fé, né? Tem muitos outros livros que você encontra a biografia de João Calvino, vale muito a pena. E o Jacob Armínio, né? Armínio. Então, a grande dicotomia, a grande diferença que se fala hoje é entre calvinismo e arminianismo. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Foi um teólogo holandês, né? Países Baixos, que nasceu em 1560, portanto, já mais para frente, né? Bem depois, né? De Calvino. Curiosidade que ele nasceu no dia 10 de outubro, né? No mesmo dia que eu nasci também. Estudioso das línguas latino e grego, piedoso estudioso, estudou em Genebra. Ao estudar ideias de Calvino, se simpatiza pela predestinação, ensina 14 anos por isso. O Jacob Armínio, ele era considerado uma pessoa muito piedosa e muito eloquente também nos seus ensinos, na sua apresentação das escrituras, mas com o passar do tempo passa a ter uma visão diferente da visão de Calvino. Então ele começou estudando Calvino, ensinou isso, falou muito sobre predestinação, mas depois, com o passar, tem uma visão teológica diferente, e nós vamos ver que é bem... Vamos ver, dá para enxergar aí? Dá para enxergar, Grécio? Essas letras aí? Dá, Cleide? Não? Desculpa, Cleide. Se eu... Aí para... Gente, eu peguei esse slide aqui, esse aqui da internet, tá? Mas eu achei mais prático. Eu confesso que eu estava atrasado na preparação do slide. Falei, em vez de digitar, eu já vou pegar pronto. Mas é isso aqui mesmo. O calvinismo a gente pode, ou foi durante o tempo, estabelecendo 5 pontos principais, tá? Daquilo que Calvino cria, daquilo que ele escreveu. Tem até um acróstico, né, no inglês, que é tulip, né? Tulipa, da flor, mas justamente isso aqui, cada uma das letras da palavra tulip, significando um desses pontos aqui. Então ele vai dizer que é depravação total, né? Que a humanidade, todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou de escolher, né? Os homens são até incapazes de escolher, segundo João Calvino, o bem em questões espirituais, né? Muito bem. Então o homem é incapaz de escolher. Eleição incondicional. Deus escolheu dentre todos os seres humanos decaídos um grande número de pecadores por graça pura. Por que Deus escolheu? Pela sua graça. Sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé prevista neles. Então Deus, por sua graça, Deus escolheu alguns, ou muitos, né, durante todo o tempo para a salvação. Depravação total, eleição condicional. Expiação limitada. Olha só isso aqui. Segundo Calvino, Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço de resgate somente dos eleitos. Segura aí, Cleide. Somente João Calvino, tá? Somente para os eleitos, né? Toda vez que eu estudo esse texto, eu lembro daquele comercial da bolachinha Tostines, né? Mas, vende mais porque é fresquinho porque vende. Mas isso é só um pensamento bobo meu, tá, gente? Graça irresistível. A graça de Deus é irresistível para os eleitos. Ou seja, para aqueles que são eleitos, é impossível que eles não se convertam. A eleito, olha de... O Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora, infundindo, plantando, estabelecendo ali a fé nele. Perseverança dos santos é o que nós falamos agora há pouco. Todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação.
Então, dos escritos de Calvino se faz esse resumo desses 5 pontos principais, tá? Agora vamos ver do arminianismo, do Jacob Armínio, o que depois de romper na sua convicção com a teologia de Calvino, o que eles escreveram, né? Assim como o calvinismo, Armínio escreveu 5 pontos, justamente os 5 pontos, ele falou, tem os 5 pontos do Calvino, vou escrever os meus 5 pontos daquilo que eu creio. Só um parênteses nesse ponto aqui da aula, dizer que tais, eles são quase em sua totalidade arminianos, tá? Exatamente. Calvinista. Os calvinistas ligados aos presbiterianos, aos batistas, né, as chamadas denominações históricas, tá? E aí depois aí fazer um resumo disso, né? E até fazer um link com aquilo que nós já falamos, né? Então a aula está separada assim. A declaração doutrinária batista nós passamos, os pontos do calvinismo, do arminianismo e uma tentativa de disso ou de declarar realmente aquilo. Então, capacidade humana, livre-arbítrio. Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. Todos os homens são livres. Então, o pastor aceitar a Cristo, quem o evangelho reconhece pecador, quer aceitar a graça de Cristo, levanta a mão. Então, né, é uma visão assim. Eleição condicional. Deus elegeu os homens que ele previu, olha lá a palavrinha que o Luciano falou, que é a palavrinha-chave, a presciência, né, da declaração batista, né, que Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. Pensando lá em 1 Pedro 1:2, né? Expiação ilimitada. Cristo morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, e não somente pelos eleitos. Graça resistível. Os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. Então o camarada fala, olha, não quero, não creio em Jesus. Eu quero continuar crendo, por exemplo, na reencarnação, nessa evolução da alma, etc, etc, etc. Eu até creio que Jesus existiu, que ele foi um bom homem, um profeta, falou coisas bonitas, mostrou amor, mas eu também creio em Maria. Maria, para mim, é a mãe de Deus, né? Etc e tal. Decair da graça, olha só, o ponto 5 aqui, ó, que choca ou que é diferente da perseverança dos santos. Homens salvos podem perder a salvação caso não perseverem até o fim. Então, Armínio escreveu isso. Não, tem muitos que põem, né? Uhum, sim. Oi? Sim, exatamente. Os pais da igreja tiveram que se reunir para falar sobre isso, né? E obviamente que a Bíblia não tem base para isso, né? Não apresenta nenhuma base para isso. Maria foi uma mulher admirável, exemplar, escolhida, eleita por Deus, para ter uma missão maravilhosa, exemplar, né? Uma missão tremenda que foi dar à luz, porque era uma mulher temente a Deus, né? Mas não há nenhuma divindade em Maria, né? Foi uma mulher que morreu. Oi?
Exatamente. Né? Então, a gente tem que ter uma visão correta, né? E sincera das Escrituras. A gente tem que sempre procurar, quando a gente for ler a Escritura, a gente se esvaziar dos nossos preconceitos, dos nossos pressupostos, da tradição religiosa, e procurar ver o que Deus está falando naquele texto, ou sobre uma pessoa, ou sobre um determinado assunto para aprender, né? Por isso a iluminação do Espírito. Então, é muito interessante isso, porque algumas tradições, alguns pensamentos, algumas tradições mesmo vão se tornando verdade, né? E vão passando de geração para geração. Então, não podemos nem falar o nome de Maria, né? Porque Maria é idolatrada pelos católicos. Não, Maria foi uma mulher exemplar, né? Que teve outros filhos, diga-se de passagem, né? Claramente dos filhos, né? De Maria. Então, esses são os pontos do arminianismo, né? E como que a gente pode e aquilo que já foi falado entre calvinistas e arminianistas. Eu confesso, agora falando um pouquinho daquilo que eu creio, que uma vez a gente estava lá na faculdade teológica e é legal, né? Eu sinto falta disso. A gente tinha uns debates lá, umas conversas sobre tantos temas teológicos, tal. Saía de uma aula, às vezes todo mundo ali, né, com o coração palpitando, sangue quente, né? Ia para a cantina e ficava lá falando. E uma vez eu falei assim para os meus amigos, ficaram me olhando, né? Eu falei assim: mas eu preciso dizer se eu sou calvinista ou arminiano? Eu preciso mesmo tomar uma... Falando, eu sou calvinista. E aí, se eu sou calvinista, eu tenho que concordar 100% com tudo. Não, eu sou arminianista. Então, eu concordo. Não, eu preciso disso. Eu acho que o nosso texto, a nossa autoridade de regra de fé e prática pode construir, como os batistas têm construído durante os anos aí, uma doutrina, né, em relação a esse tema, que seja uma doutrina que, de repente, tenha ali até um equilíbrio entre aquilo que eles escreveram. Isso é algo que eu tenho trabalhado na minha vida. Eu confesso que bem antes de ir para o seminário e tal, eu tinha uma visão. Hoje eu tenho uma convicção até um pouco diferente do que eu tinha antes, né? Porque a gente vai estudando, vai aprendendo, e Deus vai mostrando para a gente vai pregando e pregando e pregando, e toda vez que a gente prega, quem mais aprende somos nós mesmos, né? Então, o que eu penso, né? E aí eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade. Primeiro, a gente pensa, como a Cleide falou, né? Nesse grande amor de Deus, né? Pensar em Deus, foi dada uma aula aqui sobre Deus, né? Quem é Deus, os atributos de Deus, esse Deus que se revela, esse Deus que nós conhecemos parcialmente, né? Porque eu acho que nós não temos nem capacidade de conhecer Deus totalmente, como Paulo diz lá no 1 Coríntios 13, agora conhecemos como espelho, né? E o espelho nos tempos de Paulo não era esse espelho que a gente tem hoje, que a gente se vê assim tão bem, eram espelhos muito mais rústicos, mas então veremos face a face, né? Então, o nosso conhecimento de Deus é limitado, mas Deus é amor. Deus, ele amou o mundo de tal maneira, tem a cruz aí que ele enviou Jesus, né? Então, a partir desse Deus que nós conhecemos, desse Deus que se revela na palavra, se revela em Cristo, se revela também no ser humano, porque se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o ser humano carrega em si mesmo algumas características de Deus, né? Amém? Né? Então, pensando nisso, eu penso assim, que os salvos são escolhidos, predestinados por Deus. Isso a Bíblia diz claramente. Há uma eleição, há uma escolha de Deus, né? Deus escolheu antes da fundação do mundo. Deus
formou Israel. Deus Israel e condenou outros povos, sim ou não? Uhum. Dois povos. Ali se originam outros povos, né? Que vem de Ismael, né? Hã? Sim, sim. Porque Deus nos formou, né? Nos criou assim, né? Com essa capacidade de escolher, né? De obedecer ou não. Deus espera de nós a obediência. Mas Deus, ao nos salvar, ao nos escolher, ao nos selar com o Espírito Santo, Ele não, pela sua vontade, pela sua soberania, Ele não nos transformou em seres robóticos, né? Que obedeceriam e fariam sempre a sua vontade. Mas na sua soberania, na sua vontade, Ele vai nos transformando para sermos cada vez mais conforme a imagem do Filho, como foi lido em Romanos. Deus vai trabalhando em nós. O desejo de Deus é nos encher sempre do Espírito Santo, para que a gente seja cada vez mais obedientes. Exatamente. Exatamente. É. Exatamente. Exatamente. Deus nos dá essa capacidade de escolher, é igual aquele velho exemplo, né? A filha perguntou para o pai: pai, eu uso uma saia hoje verde ou uso uma saia azul? Qual é a vontade de Deus? Ah, filha, as duas são iguais? Não, pai, uma é bem curtinha e a outra é mais decente. E o que você acha que é a vontade de Deus? Ah, a azul é mais decente, é mais discreta. Então, usa azul, né? Então, nós temos essa capacidade de saber o que Deus crê, o que Deus quer, né? Não o que Deus quer, o que Deus quer, o que Deus nos ensinou, o que Deus espera de nós. E quanto mais nós conhecermos a palavra de Deus, mais nós vamos conhecer a Deus e a sua vontade, e vamos ter essa escolha cada vez mais bem orientada, né? Então, os salvos são escolhidos. Somente o Espírito Santo pode convencer e levar ao arrependimento. Isso nós cremos também. Lá, quando a gente pensa quando Calvino fala da incapacidade do homem de escolher a salvação, escolher a Jesus, eu penso que mas não tão extremo como Lutero. Eu creio que sozinho é incapaz. Exatamente, mas pela obra do Espírito. Então, eu tenho falado aqui na igreja, em diversos momentos vocês falam também. Ah, o fulano de tal nos converte. Nós temos que para que o Espírito Santo ele convença que ele é pecador, que ele é miserável e que só em Cristo ele pode ser perdoado. Então nós pregamos o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho são as boas novas, é a verdade de Jesus, aponta para Cristo. Nós pregamos a obra transformadora que convence ao Espírito Santo que faz, né? Cabe à igreja evangelizar a todos. A vontade de Deus é salvar o mundo. Aí eu queria ler um texto. Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo. Eu não anotei aqui, mas é. Deixa eu só achar aqui, gente, que agora. Ah, tá. É 1 Timóteo, capítulo 2, né?
versículo 3. Paulo está falando ali de orações, de orar por todos os homens, pelos reis, autoridades e tal. No versículo 3 ele fala assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Pois há só um mediador, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, resgate por todos. E esse foi o testemunho dado em seu próprio. A Tito, ele vai falar algo muito semelhante também, né? Então, cabe à igreja evangelizar a todos, porque o ultracalvinista, né, ele vai achar que se Deus já escolheu e se o homem não pode negar, e se essa graça irresistível vai atingir somente os eleitos, e uns foram predestinados para a perdição, então vamos parar com o evangelismo, vamos parar com EBF, Natal na Praça, etc, etc, Cristolândia, etc, etc. Não, nós não queremos assim. Cabe à igreja evangelizar, porque a vontade de Deus é salvar o mundo. Todos serão salvos? Não. Quem serão salvos? Os eleitos, né? Então, é um pouco difícil da gente entender, mas eu diria assim que Deus, eu acho que aí entra realmente a pré-conhecimento de Deus, da pré-ciência de Deus, porque se ele já escolheu antes da fundação do mundo, antes da pessoa existir, é claro que Deus já sabia. Deus já sabe se o João, a Maria, o Antônio vai ser salvo e o outro não e não. Deus sabe disso, né? Cabe a nós o quê? Cabe à igreja, cabe ao crente, cabe a nós. Essa eleição cabe a nós? Não, cabe é soberania de Deus. Há uma eleição? Há, mas é soberania de Deus. Cabe a nós, individualmente, buscar a santificação, né? Buscar o crescimento, a maturidade, como nós falamos na primeira aula ali, né, Rodrigo? E cabe a nós evangelizar, cabe a nós compartilhar essa graça de Deus. Cabe a nós amarmos as pessoas que ainda não confessaram Jesus, que não nasceram de novo, né? Cabe a nós termos esse olhar amoroso. Cabe a nós também nos submetermos à soberania de Deus. Porque Deus escolheu Israel e não escolheu os outros povos? É soberania de Deus. Deus tinha um plano. Alguém já disse que quando, lá na eternidade, aliás, perdão, na criação, quando Deus disse haja luz, ele também disse haja cruz, né? Esse é um pensamento teológico para dizer que a humanidade ela está debaixo de uma história de redenção. Deus é eterno, Deus existe, Deus sempre existiu, mas num determinado momento, nem sei se eu posso usar esse expressão, porque a eternidade é a ausência do tempo, mas Deus decidiu criar o homem caiu, e Deus já providencia, então, a partir daí, a redenção em Cristo Jesus, né? Então, tudo isso é soberania de Deus. Isso. Exatamente. Exatamente. Uhum. 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 Interessante. Uhum. Uhum. Eram eleitos. Exatamente. Exatamente, né? Por isso que ele mandou os discípulos lá em Mateus, todo mundo, né? E façam discípulos de todas as nações,
a expressão depois vai dizer todas as tribos, todos os povos, né? Todas as para todos, né? Porque naquele momento ali que Jesus está falando isso, é lógico que eles estavam ali no judaísmo, no tempo do judaísmo ainda, né? Então o judeu tinha aquele orgulho, nós somos a nação escolhida. Quando Paulo começa a pregar para os gentios, e Paulo para isso, ou seja, para os não-judeus, realiza muita gente. Até o Pedro, no primeiro momento, fica ali até em cima do muro, Paulo chama a atenção dele, porque ele estava com os gentios, aí chegam os judeus, ele se afasta, muda o comportamento. Então, até para Pedro é difícil entender isso, né? Pedro tem aquela visão que Deus dá para ele, né, que é muito emblemática ali no livro de Atos, do lençol descendo com os animais impuros, e aí ele vai para a casa de Cornélio e anuncia o evangelho para um não-judeu, né? Então, a gente percebe que a partir de Jesus, da nova aliança, essa graça, então, é para todo mundo, para todo aquele que nele crê. Então, cabe a nós saber que há uma escolha de Deus dentro da soberania de Deus, né? Deus já sabe do futuro, Deus já sabe quem vai se converter à igreja, evangelizar a todos, e a vontade de Deus é salvar o mundo, porque Deus é amor. O salvo persevera, né? Então, você vê que a gente pode até concordar com o Armínio nessa questão de que a salvação é para todos, de que todos é possível que todos se convertam desde que eles sejam alcançados pela obra do Espírito Santo, mas aqui a gente discorda de Calvino. A gente concorda que é uma predestinação com Calvino, mas aqui a gente discorda de Armínio. Então, a declaração que foi apresentada no começo é uma declaração equilibrada, né? É uma declaração que não visa ser radical, eu sou calma lá no meio, tenho que meus colegas de faculdade, não dizendo que Calvino escreveu alguma besteira, né? Porque Calvino, meu Deus, né? Enfim, foi um homem piedoso, um servo de Deus, usado por Deus, né? Mas eu penso até que a gente precisa até estudar melhor os textos de Calvino, né? Porque a gente vai para esse resuminho e será que o Calvino quis dizer mesmo na dupla predestinação, né? Nesse ultra-calvinismo? Foi isso que realmente ele mostrou nos seus textos? Esse radicalismo de que para a perdição, era essa a intenção dele? Então, acho que é muito interessante isso. O salvo persevera, pois foi escolhido e selado. O Espírito Santo não é o penhor, não é o selo da nossa salvação, conforme Efésios, né? Então, né? 13. Capítulo 1. Falei capítulo 2, não, capítulo 1. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daquele louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, né? Então, é isso. A santificação, então, é a evidência da salvação. Esse processo de nos tornarmos cada vez mais semelhantes com Cristo é aquilo que mostra que realmente houve uma regeneração, que realmente houve um novo nascimento e que nós fomos justificados por Deus. Agora, Cleide, fala, Cleide. Faz a sua pergunta, ou deu para clarear um pouco ou confundiu mais ainda a sua dúvida?
esse equilíbrio e tal. Uhum. Uhum. Exatamente. Uhum. Uhum. Tem que subir a montanha, então. Dá trabalho, né? Tem que suar, tem que... Sim, exato. Exatamente. Né? Quando a gente pensa na eternidade, né? A gente pensa, a gente tem ideias, a Bíblia dá alguns lampejos para nós, mas nós temos muita dúvida, não sabemos exatamente como será. Nossa mente não alcança, porque a nossa mente vai até onde as nossas experiências acontecem, né? E é aqui nessa terra, aqui nesse chão, aqui, etc e tal. Mas eu penso que é isso mesmo. Eu penso que esse breve resumo sintético aí, ele mostra equilibrada, né? Porque quando Pedro fala na sua carta que nós fomos escolhidos de acordo com pré-conhecimento, ou fomos conhecidos de antemão, né? É interessante que a teologia é muito complexa, né? Porque eu estava lendo aqui o Erickson, e aí o Erickson, ele falando desse, vai falar de uma palavra hebraica, né? E ele fala aqui de uma palavra hebraica. Eu falei, poxa, mas o texto está escrito em grego, né? Oi? É uma mente hebraica que escreveu, exatamente. Mas quando você pega a palavra no grego, você vai ver que essa palavra é uma palavra nosim, que tem a ver com, acho que de onde vem a palavra prognóstico, né? Aquilo que se já pensa para o futuro. Então, é a capacidade de Deus. Essa capacidade extraordinária de Deus que não está preso ao tempo, não está preso a nada, mas que sabe o futuro. Deus sabe que nós tínhamos sido escolhidos pela sua obra santificadora e chamados para a obediência, né? Então é a santificação a Jesus Cristo, etc. e tal, né? Então, precisamos estudar e precisamos ter uma convicção, né? É importante que a gente estude, compreenda o assunto o máximo possível e que a gente tenha também a nossa convicção. Ao declarar isso, né, ou a crer dessa maneira, ou até ter uma visão diferente, você não vai estar negando a fé, né? Então, isso é muito interessante a gente dizer, porque, percebe, se a gente se submete à soberania de Deus, e a gente, então, por isso que eu estava falando agora do meu papel de santificação, de evangelização, de amor e de respeitar a soberania de Deus, isso é o principal. Não vai ofender a Deus, né? Mas eu vou manter uma vida e uma convicção que agrada a Deus. E aí eu vou viver de uma maneira coerente com essa convicção, né? Agora, por exemplo, se tivéssemos aqui algum ponto que colocar a eficiência da obra de Cristo, a eficiência de Cristo, da cruz, da ressurreição, da volta de Cristo, aí aí não, né? Aí a gente tem que ficar com as... Então, o que compete a mim? Saber que Deus é amor, que a obra de Cristo é suficiente, que é o Espírito Santo que convence o pecador e que eu preciso amar as pessoas e não cabe a mim saber quem é escolhido e não é escolhido, mas perseverar na vida cristã, buscar a santificação e amar e compartilhar
esse grande eleição é uma prerrogativa de Deus dentro de todo esse contexto, de toda essa, podemos dizer, de toda essa eternidade de Deus, né? Deus, ele não está preso ao tempo como nós estamos. Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu e já determinou esse grande plano de redenção. Deus sabia que a Eva ia pecar, Adão e Eva pecariam? Deus sabia, né? Então, Deus sabe todas as coisas. Gente, eu acho que é mais uma tentativa de dar uma pincelada nesse assunto, né? Eu convido vocês a buscarem mais, a estudarem mais, a lerem sobre, né? Tem bons livros, tem os nossos livros de teologia sistemática, né? Do Erickson, do Gruden, enfim, que detalham um pouco sobre isso. Tem a biografia de João Calvino, de João Armínio, né? E tem aí todo o material que a gente pode disponibilizar para estudar sobre esse assunto, tá certo? Então, desafio vocês a aprofundarem um pouquinho mais, mas eu acho que o principal é a gente ter gratidão a Deus, né? Porque nós não merecíamos ser escolhidos. Se nós hoje fomos transformados, salvos, é pela graça de Deus. E essa graça é não para nós nos acomodarmos, mas para nós amarmos cada vez mais a Deus e nos submetermos cada vez mais à sua vontade. Amém? Obrigado, gente. O tempo... Viu, professor Rodrigo? Aí você passa aí. A semana que vem a gente continua, né? A Ana que vai dar aula, Ana Jimenez. E venham, né? Não deixem de vir, não. Incentivem outros também a estarem aqui. Tá certo? Rodrigues, pode orar para encerrar? Amém, Jesus. Obrigado pelo Senhor nos deu a oportunidade de mais uma vez entendermos, meu Pai querido, sobre esse determinado assunto. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai querido, pela vida do pastor Lee, te agradecemos, Pai amado, pela vida, Pai querido, de cada professor da tua escola bíblica, Senhor amado, de cada aluno, Pai querido, de cada membro da tua igreja, Senhor amado. E o Senhor, Pai querido, tem derramado, Pai amado, mais os teus filhos, mais a tua vontade, verdade, que tenhamos cada vez mais anos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Na nossa vida de Jesus, leva, meu Pai querido, aos nossos lares, meu Pai querido, que depois a gente, Pai, realmente a nossa vida seja voltada para te louvar, te agradecer. Amém. Possamos voltar aqui, meu Pai querido. Amém, Senhor. Para juntos, Pai, fazendo essa festa maravilhosa. Amém, Senhor. Na missão de Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, gente.